Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito interessante em que vemos que Camilo e o seu grupo foram recolhidos no Hospital Maria de Nazaré e ele já está despertando, né? Paramos justamente quando ele desperta de um sono profundo. Retomando um pouquinho até do que já vimos, ao despertar depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim, semelhante reconforto mental antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundeza da falta que contra mim mesmo cometera. Então, a lucidez aclarou o entendimento, aprofundando então o arrependimento, né? Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Então ele estava num ambiente agradável, acolhedor, sentindo-se acolhido. No entanto, agora passou a ser um sofrimento mais moral dentro dele, né? Aquele tormento todo, até do entorno, do ambiente, acalmou, mas a dor moral se intensifica. E incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem quaisquer direitos a me assistirem para tanto, unicamente tolerado pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo vero amor de Deus. Dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Nós sabemos que uma das grandes decepções do suicida é não demorar muito e se dar conta de que não conseguiu o seu intento, porque atentou contra si mesmo para deixar de existir, livrar-se daquele horror que conturbava a sua mente. E, no entanto, constata que matou o corpo, mas continua vivo, né? Que se passara, pois, ele ainda perguntava, que se passara, pois, meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados, e acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do sofrimento que fizéramos continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico.
Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. O Belarmino, a esvaiar-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um, reproduzindo em figurações assombrosas o momento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana, naqueles resposteiros de rendilhados, também azuis, nas trepadeiras brancas que subiam pelos balões, intrometendo-se adentro do terraço, como espionando nossas carantonhas dramáticas de réprobos colhidos em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos. O pensamento, externando as próprias impressões como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse, pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignarmos-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver o que vimos escolhendo, escolhendo caminhos errados para os nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe da nossa vontade. Vamos parar um pouco para meditar sobre essa reflexão de um companheiro, né? A voz de um enfermo, um companheiro que não está aqui o nome, mas esse companheiro, vejam que lucidez. Passado aquele momento horroroso, aqueles momentos duradouros, especialmente para eles que estavam sentindo que era uma eternidade, passado aqueles momentos já acolhido, ele passou a ter, esse companheiro ali do Camilo, uma clareza muito grande, reconhecendo que a revolta só estava piorando a condição deles. E, de fato, se inclusive tivessem controlado a revolta, o desespero, com mais persistência lá no vale, possivelmente teriam antecipado a sua condição de retorno. Mas vejam que interessante, né? Essa constatação pela dor. Ele poderia ter constatado isso ainda em vida, no corpo. Que felicidade teria sido, e é o que temos que fazer nos momentos muito difíceis, aqueles que se sentem com a mente bombardeada por angústias, por perturbações, por dores lancinantes, aquele que vive esses dramas tantos a ponto de desejar o suicídio,
quisera que tivesse tido essa parada para reflexão, reconhecendo que aquilo que tanto machucava não deveria levá-lo ao ponto de enlouquecer pelo desespero, e sim reconhecer que havia um Pai a quem devemos amar, nos submetendo às suas leis de amor. Mas ele estava assim, nesse ponto especial. Isso, continua ele, é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas sinceramente creio que não. A senhora, minha mãe, era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa, devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos, com estranha convicção, quando se reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que desta alma daríamos contas um dia ao Criador e Pai. Nunca mais desde então obtive ciência de mais alto valor. Então veio à mente dele a recordação dos ensinamentos da mãe ao pé da lareira, preparando-os para o sono, porque as mães assim agiam. Hoje, infelizmente, as mães nesse mundo moderno andamos, muito ocupadas, até muito distraídas, com tantas coisas que nos absorvem, e muitas vezes nos esquecemos ou se esquecem, aqueles que ainda têm os filhos em casa, se esquecem desse preparo para a noite desses pequenos, até mesmo desses jovens. Considero, diz ele, repetindo então, as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família, continua ele, superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Estou me lembrando agora do seu Zezinho, que é o José Sintra Filho, fundador da nossa casa de Fabiano, que ele dizia, por mais de uma vez ouvíamos ele dizer isso, de quando em quando ele repetia esse profundo ensinamento, que as mães de antigamente, que não tinham as facilidades das mães modernas, encontravam tempo para ensinarem seus filhos a orarem, a fazerem a prece. É isso, E ele está dizendo que em lugar algum ele aprendeu tão brilhante e profunda lição. Infelizmente para mim, continua ele, sorri à sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma revel. Não fui propriamente ateu. Ele está dizendo que de alguma forma ele tentava. Não fui propriamente ateu. Hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapavam à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente mortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo, tais sejam as circunstâncias em que
o tenhamos usado, mas não se escapa de uma força como a que me destinei. E se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus que é sempre eterno. Ó minha mãe, tu dizias a verdade. Ó meu Deus, tu existes, e eu a renegar-te sempre, com meus atos, minhas paixões, meu descaso, as tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma, eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-me quando o que determinaste, senão que minhas paixões infelicitaram-na quando o que determinaste ao criá-la era que eu a conduziste obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, Senhor Deus. Lágrimas abundantes misturavam-se a estertores de asfixia, mas apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que no vale as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara, Mário Sobral. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursara a Universidade de Coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado de ordinário era nervoso e fácil. Seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Então, nós estamos percebendo que ele está narrando quando tudo isso já havia se passado, tanto que ele está falando do comportamento dele no Vale, naturalmente, mas também do comportamento na colônia, não exatamente deste momento, mas da continuidade. Então, evidentemente, nós já percebemos que essa narrativa, e não poderia ser de outra forma, ele só pôde narrar quando ele já estava perfeitamente bem em condições. Né? Com esse arrazoado, iniciou-se uma série de confidência entre os 10. Então, Mário Sobral foi o primeiro a começar a abrir o coração. Né? Vamos buscar aqui na página anterior a forma do suicídio. Vamos lá, já lemos. Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a esbater-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois enforcara-se. Então ele tinha buscado o suicídio pelo enforcamento. Mas vamos continuando. Então iniciou-se entre eles confidências. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque,
Se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. Então ele está dizendo que recordar ali aquelas situações dolorosas não traz o reconforto que eles estariam pensando, né? Como se fosse uma catarse. Aqui para eles não se dava assim, porque recordar era viver novamente aquele drama, né? Continuando, que esses textos até nos emocionam, dada a verdade dessa colocação, dessa prece a Deus. Que constatação maravilhosa que vimos do Mário Sobral, né? Que constatação maravilhosa! Quisera isso ter acontecido antes do ato. Aí, continua Camilo fazendo as colocações. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer, algures. Então, estava ali deslumbrado com a concatenação das ideias, a lucidez, né, a veracidade, a profundidade de tudo que ele falou. Chasqueei eu. Então Camilo fala isso para ele. A quem incomodara muito a quebra do silêncio. Então, Camilo está dizendo que ele não gostou muito dele ter quebrado o silêncio, porque ele falou, mas é como se ele estivesse falando para ele mesmo. Lembram-se que nós vimos isso, né? Então ele se incomodou ali com o parecer do Camilo. Também eu, assim o creio, e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral, interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar, pois que quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. É interessante como nós não gostamos de nos olhar no espelho, né? No sentido de que aquilo que nos incomoda muito do outro é algo que trazemos. Às vezes, nem nos damos conta de que trazemos, porque pode estar ainda meio abafado, ainda não captamos, mas tenhamos certeza, tudo que nos incomoda demasiadamente no outro, olhemos para nós, podemos estar diante de um espelho. Era esse Jerônimo de Araújo Silveira, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Prosseguia ele. Aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, eu sou, pois que não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais, quando necessário. Vejam aqui um certo equívoco, né, de interpretar as indulgências, né, como se alguém pudesse aliviar os nossos erros. Quem alivia os nossos erros, os nossos deslizes, somos nós mesmos. No desejo da reparação, nas atitudes positivas que vamos já nos preparando para repararmos imediatamente quando possível, mas nem sempre é possível, ou nos prepararmos para quando tivermos a condição da reparação. Então, este movimento da reparação vai
atenuando ali a nossa dor, o nosso remorso, e tirando aquela dor do arrependimento que tanto nos corrói, porque já estamos em movimento de reparação. E ninguém tem o condão de nos dar esse alívio, como se pudéssemos comprar uma indulgência, aliviando ali aquele erro cometido. Isso foi um instrumento da Igreja Antiga, que se utilizava da fé cega dos discípulos, dos fiéis, né? Dos fiéis, e vendiam indulgências. Então, de acordo com o seu erro, a gravidade do seu erro, você comprava as indulgências menos caras, mais caras, e com isso você sentia-se ali liberado das atitudes equivocadas, né? Criticar quem usou de má fé, né? Da inexperiência dos fiéis, criticar então também, né? Se for para criticar também o oportunismo daquele que deseja acreditar dessa forma, né? Porque nós batemos na porta que nos convém. Se você bate numa porta atrás ali de uma absolvição, você está querendo ali uma facilidade, que alguém resolva por você, não é? Então, vamos lá. Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamares os favores que são de direito obteres. Não podeis estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Então, o próprio Camilo fala isso, né? Ele fez um comentário que não deveria ter feito. Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava, falsos irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu por muito estremecer habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais agora, que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos que a todos nos abatia, fraquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. E nós vamos parar nesse depoimento, porque esse depoimento tem muito a ser dito, a ser comentado, neste caso do Jerônimo.
esse que trabalhava com vinhos, ele ainda vai falar, se não falou, esses negócios comerciais, né? E há muita análise a ser feita, não só neste momento, mas no decorrer dos desdobramentos, das atitudes que o Jerônimo terá, inclusive exigindo, tanto pediu para visitar a família antes da hora, e nós vamos ver todas as consequências desse desastre. Muito a refletir, muito a aprender, muito a considerar. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos envolva a todos os tristes, a todos os angustiados, a todos que trazem sentimentos, desejos de fugir da vida, pelo suicídio ou por outras tantas portas. Maria de Nazaré, envolva a todos esses corações, envolvendo a cada um de nós em bênçãos de luz, de reconforto. Envolve-nos em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.